Olá meus irmãos, a paz do Senhor para você que tem acompanhado este canal, Vem e Vê. Você que ainda não é inscrito, convido você a se inscrever, a deixar um like ou um comentário e que Deus abençoe você no dia de hoje. Fique com esse vídeo na paz do nosso Senhor Jesus. A rebelião de Absalão foi um dos tristes episódios que marcaram a história do rei Davi. Ele conspirou contra o próprio pai e reivindicou o trono de Israel. Como resultado, Davi teve de fugir do próprio filho ao perceber que ele seria capaz de tudo para conseguir alcançar o seu objetivo. Absalão era o terceiro filho de Davi. Ele nasceu em Hebrom e se destacava dos demais por conta da sua característica física. Ele tinha cabelos longos e uma aparência imponente. Aos olhos do povo, certamente ele parecia o candidato perfeito a ser o sucessor do rei Davi no governo de Israel. Mas antes da rebelião de Absalão, outro episódio marcou a sua história na página da Bíblia. Ele foi o responsável por assassinar o seu meio-irmão, Amnon, que era o filho primogênito de Davi. Amnon havia abusado da sua própria meia-irmã, Tamar. Absalão, que era irmão de Tamar tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, decidiu vingá-la, matando Amnon. Alguns dos comentaristas enxergam nesse crime de Absalão não somente uma vindicação pelo que ocorreu com Tamar, mas também uma oportunidade para tirar o seu irmão mais velho da linha de sucessão ao trono de Israel. Depois de ter se envolvido diretamente na morte do seu irmão Amnon, Absalão fugiu por 3 anos, mas o influente Joabe conseguiu intermediar junto a Davi o retorno de Absalão. Embora Davi ainda tenha ficado sem falar com ele por aproximadamente mais de 2 anos. Aqui vale lembrar que todas essas derrocadas na família real era consequência do pecado de Davi, quando o rei adulterou com Betseba e foi o responsável pela morte de Urias. Deus o repreendeu e lhe avisou das consequências do seu erro, o que incluía terríveis conflitos familiares. Nesse contexto de intrigas, desgosto, ressentimento e falta de liderança familiar por parte de Davi, Absalão começou as movimentações para tomar o reino do seu pai. Naquele tempo, muita gente em Israel também estava, de certa forma, insatisfeita com algumas coisas no modo que o reino estava sendo conduzido. Se eu fosse juiz, quem tivesse uma questão judicial ou uma causa poderia vir a mim, e eu cuidaria que ele tivesse justiça. Mas o senhor é da família real. Minha mãe também é da realeza. Parece que eu nasci para ser rei. Mas Deus sabe o que é melhor para o seu povo. Então Absalão se aproveitou disso e começou a se exibir como um homem poderoso em Israel, e também a se insinuar como o juiz melhor das causas do reino. Com isso, a Bíblia diz que ele conseguiu furtar o coração dos homens de Israel. Num certo momento, Absalão disse a Davi que iria a Hebrom pagar um voto a Deus, mas tudo isso fazia parte do seu plano perverso para usurpar o trono de Israel. Na verdade, ele planejava se declarar rei em Hebrom. Naquele tempo, ele já havia conseguido o apoio da parte importante do povo, e especialmente das tribos do norte. Absalão advertiu seus mensageiros para que, quando eles ouvissem o som de trombeta,
proclamasse ao povo que ele reinava em Hebrom. Além disso, ele levou consigo um grupo de 200 pessoas influentes em Israel e também Aitofel, um dos conselheiros de Davi. Aqui é preciso dizer que esses 200 homens seguiram Absalão em sua simplicidade, pois eles não sabiam do seu plano para se apoderar do reino. Por fim, o número de apoiadores de Absalão cresceu muito, a ponto de Davi ter de escutar que o coração de cada um em Israel seguia Absalão. Davi analisou a situação e julgou prudentemente fugir de Jerusalém. Ele sabia que o próximo passo de seu filho seria tentar tomar a cidade, e um enfrentamento ali traria grandes perdas ao povo. Assim, Davi fugiu de Jerusalém, acompanhado por um grupo leal de servos e soldados. O espírito rebelde de Absalão o conduziu à ruína. Davi precisou organizar um exército para lutar contra o próprio filho e pôr um fim àquela insurgência. Mas Davi recomendou calorosamente aos seus homens que poupassem a vida de Absalão. O exército a favor de Davi era menor do que o exército reunido por Absalão. Contudo, mesmo assim, o numeroso exército de Absalão foi derrotado. A batalha aconteceu na floresta de Efraim e se espalhou por toda a região. Mais soldados morreram pelas ciladas da floresta traiçoeira do que pela espada. Durante a batalha, Absalão montou numa mula e saiu pela floresta, mas ao passar pelos galhos de uma grande árvore, ele acabou ficando preso pela cabeça. Um homem que viu ali não quis matá-lo, em consideração ao pedido de Davi, mas Joabe, um dos comandantes de Davi, tratou de transpassar com dardos o coração de Absalão. Na sequência, 10 de seus escudeiros acabaram de matá-lo. Depois dessas coisas, o conflito em Israel teve fim, e Davi voltou à cidade de Jerusalém. Davi sentiu muito a morte do seu filho, mas teve de reprimir sua lamentação, afinal Absalão havia sido um traidor. Sem dúvida, a história da rebelião de Absalão é uma advertência acerca dos perigos da ambição e da rebeldia, mas dentro da história da redenção, esse episódio revela como Deus preservou o trono de Davi para ser ocupado pela linhagem através da qual o Messias haveria de vir. Deus é fiel à sua promessa, apesar das falhas humanas. Eu vou ficando por aqui, até um próximo vídeo, se Deus assim o permitir.